O Jornal da Clube ouviu relatos de pacientes atendidos no Hospital Beneficência Portuguesa em Ribeirão Preto. Segundo essas pessoas, erros médicos teriam sido cometidos durante procedimentos cirúrgicos realizados na unidade. Em um dos casos, uma gaze esquecida dentro da paciente há 12 anos teria provocado diversas complicações de saúde e agora ela luta por justiça. A Andréia está com a mobilidade reduzida e precisa da ajuda de uma bengala para se locomover. Ela não consegue trabalhar e alguns serviços domésticos também se tornaram difíceis de realizar. Para se manter, vem recebendo auxílio da família e de amigos. Já são mais de 6 anos nessa situação, que vem piorando a cada dia. As marcas de uma cirurgia realizada no Hospital Beneficência Portuguesa, em Ribeirão Preto, ainda estão pelo corpo dela. Já foram dezenas de reabordagens e o abdômen está mutilado, agravado por um erro hospitalar, no qual uma gaze foi esquecida no corpo dela. Sem contar as infecções constantes, que acabaram causando a perda de parte dos dentes. Vocês não sabem como que é se você não sair de casa com medo das pessoas sentir o mau cheiro que você tem devido a um problema que não foi você que causou, causaram em você. Eu fui lá para buscar um tratamento e voltei pior. Eu perdi a autoestima, perdi a minha vida, estou perdendo tudo. Em 2014, o Jornal da Clube acompanhou esse caso. O Hospital Benê afirmou que a gaze não foi deixada nela durante a cirurgia, mas não soube explicar em que momento o material foi esquecido dentro da paciente. A Andréia precisou recorrer à justiça. Na ocasião, a indenização deferida foi em torno de R$ 140 mil, mas ela nunca teve acesso a esse dinheiro. E isso porque a Andréia só conseguiu passar por uma perícia no Instituto de Medicina Social e de Criminologia no ano passado. Porém, o órgão afirmou que perdeu o documento que comprovava a realização do procedimento. Pediram uma perícia depois de 12 anos, Eu fiz, mas essa perícia até hoje não chegou até na mão do juiz, não se juntou ainda com o meu processo. Eu tenho um atestado que prova que eu tive lá no IMESC fazendo a perícia o ano passado, mas não sei onde foi parar. Eu dependo desse dinheiro. Eu não queria esse dinheiro. Eu queria poder trabalhar. Esse não foi o único caso no Hospital Beneficência Portuguesa. O marido de Elisete precisou passar por uma cirurgia de cateterismo no ano passado, mas acabou falecendo aos 39 anos. Segundo Elisete, o hospital agiu de forma inapropriada. Eu sentei lá fora, depois que chegou a ambulância, aí deu um pouco eu escutei ele me gritar, e eu fui do outro lado da porta ali. Fui lá do outro lado da porta lá, para ver, e o enfermeiro me empurrou. O enfermeiro me empurrou, e eu falei, meu marido está me chamando, eu preciso ver ele, não vai ver, não pode ver, e foi me empurrando até eu sentar lá de novo. Depois aí a médica me chamou que queria conversar comigo. Só que eu fui atrás dela, só que eu não fui até ela. Eu entrei assim na onde ele estava, para mim ver ele, e ele falou bem baixinho comigo, pouca coisa, ele já estava partindo já, Aí a médica disse que tentou reanimar ele, mas não conseguiu, mas eu não acredito nisso, não. Diante do abalo na saúde pública da cidade, quem teve problemas junto ao hospital cobra por direitos. Doloroso, porque a gente está certo, A gente sabe que uma hora todo mundo vai, Todo mundo vai, mas eu acho que ainda não era a hora dele, não. Eu não quero luxo, eu não quero dinheiro. Eu quero apenas que eles cuidem de mim, que eles tratem conforme eu devia ser tratada. Já que não tenho o que fazer, então pelo menos que eu tenha dignidade para viver sem precisar ficar me humilhando e pedindo para as pessoas. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Por meio de nota, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, disse que não houve comunicação de extravio de laudo ou de qualquer documento relacionado ao caso citado. Disse ainda que o laudo pericial foi protocolado nos autos, mas eu explico para você, esse laudo só foi protocolado depois que o IMESC foi procurado pelo Jornal da Clube. Já a Beneficência Portuguesa informou que não se manifesta sobre os casos específicos por conta da Lei Geral de Proteção e Dados. Quem quiser ajudar aí a Andréia, a gente sabe que ela está passando por uma situação complicada, tá o Pix aí na sua tela, é um número de celular 16997545981, 16997545981, em nome da própria Andréia, é o Banco Inter.
A gente segue falando sobre esse assunto agora com a Catarina Naldi, ela que é advogada especializada nessa área da saúde. Doutora, em casos de erro médico, de falha hospitalar, como que a gente acabou de conferir aí, quais são os principais direitos da paciente, da família dessas pessoas? Uma ótima tarde, muito bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos. Em todos os casos em que há falha na prestação do serviço médico ou prestação até do serviço hospitalar, todos os pacientes eles têm direito a indenizações, seja no âmbito físico, no âmbito moral, no âmbito estético e até, a depender do grau, né, da lesão causada no paciente, de pensão vitalícia. Quando há a suspeita de erro hospitalar, doutora, como no caso do material cirúrgico que foi esquecido no corpo da paciente, quem pode ser responsabilizado? Olha, nesse caso, o médico ele é responsabilizado caso fique caracterizado negligência, imprudência ou imperícia na sua ação, e o hospital ele também pode ser responsabilizado em razão da falha na prestação dos serviços. São responsabilidades distintas, porém os dois podem ser incluídos, né, na ação judicial e os dois podem ser responsabilizados nas indenizações correspondentes. Agora, doutor, o que acontece quando uma indenização é deferida pela justiça, só que a vítima não consegue ter acesso a esses valores simplesmente por entraves burocráticos? Sim, o que acontece é que para ter acesso a esses valores, a gente precisa ter um título judicial já constituído no processo. Isso acontece depois de sentença ou depois de acordo, né? Isso em linguagem jurídica. Mas no cumprimento de sentença, que é onde efetivamente o paciente vai receber esses valores já determinados de indenização, podem acontecer alguns entraves. Nestes casos, nós aconselhamos a solicitação de imposição de multas diárias, pode ter também bloqueios judiciais ou ainda a intimação pessoal do ente público, né, do responsável pelo ente público, caso for SUS ou algum outro hospital da rede municipal, ou também o diretor do hospital particular, para que ele seja intimado pessoalmente por crime de desobediência por descumprir uma ordem judicial, que é o cumprimento do título executivo de pagamento. Doutora, se um órgão público perde um documento essencial, como um laudo pericial, né, que na verdade parece que não perdeu, não colocaram no processo, quando o Jornal da Clube cobrou, aí da noite para o dia o laudo apareceu lá no processo. O que pode ser adotado para tentar dar mais andamento, então, nesse processo judicial, para que ela consiga ter acesso a essa indenização quanto antes? Nós temos tido um grande problema com o IMESC em questão de agenda, né? Eu creio que a demanda é muito grande e não tem agenda suficiente para a realização de perícias na velocidade que nós precisamos. Nesses casos, quando há, inclusive, extravio de documentos, como citado na reportagem, a parte que se sentir prejudicada, ela pode solicitar uma nova perícia, caso isso seja possível, ou em razão da hipossuficiência, que já é um requisito da parte paciente, da parte autora da ação, baseado nos outros argumentos do processo, em outros documentos que já estão no processo, ela pode sim solicitar o andamento ou solicitar um relatório para algum outro médico explicando a situação, onde ela consegue comprovar também as falhas argumentadas na inicial. Doutora, recentemente a gente teve a suspensão de atendimentos do SUS no Hospital Beneficência Portuguesa por uma decisão da Justiça. Isso indica falhas graves. Em que situações uma decisão como essa costuma ser tomada? Na verdade, a gente só pode determinar que houve, né, falha e o grau da falha quando a gente tem o final do processo, né, a conclusão do processo. Nesses casos, eu entendo que seja mais uma prevenção para evitar que novos fatos ocorram até a apuração. Mas, com certeza, para haver essa suspensão, fatos substanciais foram verificados e, por isso, para prevenir que outros da população também sejam atingidos, é melhor suspender a prestação do serviço. E é um absurdo, né, doutora? A gente vê que as coisas só andam após a imprensa ser acionada, né? Foi só depois da denúncia do Jornal da Clube que esse laudo apareceu. É um verdadeiro absurdo, né? Sim, com certeza. Doutora, agradeço muito a sua presença aqui. Um grande abraço, bom feriado de carnaval e até a próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Até mais. Até, doutora.